Ô, Vanderlei Nogueira, a CBF resolveu se pronunciar sobre os protestos do Palmeiras relacionados ao áudio do VAR, que realmente foi uma vergonha que não levou em conta a posição do Caleri. Até agora não traçaram a linha, a maldita linha que pode e deve ser traçada. Inclusive, o Palmeiras respondeu à CBF pedindo que essa linha seja traçada para provar de uma vez por todas se o Caleri estava ou não em posição irregular. O Rogério pediu, né? Até o Rogério pediu na coletiva e agora o Palmeiras enviou um ofício, né? Um novo ofício à CBF pedindo que essa linha seja traçada. Agora, me surpreende a resposta da CBF. Ela responde ao Palmeiras, diz que vê pênalti em Caleri. Primeiro isso. A CBF ver o pênalti no Caleri já é uma vergonha, na minha opinião. Aquilo ali não foi pênalti. Mas admite erro no VAR. Eu também acho que não foi pênalti pro Palmeiras, tá? No lance da mão do Caleri, que fique bem claro. Sobre os erros apontados pelo Palmeiras, a Confederação respondeu da seguinte forma. A CBF não considera que houve pênalti do Diego Costa no Dudu. No primeiro tempo, na visão da comissão de arbitragem, o jogador alviverde dobrou os joelhos e caiu sozinho. A CBF considera que houve pênalti do Gustavo Gomes no Caleri. Isso aí pra mim é uma vergonha. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, dizer que aquilo ali foi pênalti, pra mim beira o absurdo. Em Caleri, no segundo tempo, na visão da comissão de arbitragem, o zagueiro puxou o atacante com força suficiente para fazê-lo perder o equilíbrio. E mais, a CBF admite que houve erro no protocolo do VAR, já que não foi checado possível impedimento de Caleri na origem do lance em que o pênalti foi marcado. A comissão admite que isso deveria ter sido revisado. O que falar sobre esse pronunciamento? Eu sempre acho a CBF ridícula e vergonhosa. O VAR tá aí pra acabar com a palhaçada, pra acabar com o erro ridículo de arbitragem. E a gente não tá conseguindo acabar com isso. Então, o VAR veio pra isso. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. O VAR veio pra isso, mas só que os programas de debate, de esporte, né, que a gente trabalha aqui e outras emissoras, a gente tá debatendo o erro do campo e o erro do VAR. Aumentou mais ainda. Aumentou o tempo. Aí você diz o seguinte, qual foi, já que é tão perfeito, querem tanta perfeição, qual é a centimetragem? Os caras estão, o pé tá na frente, então não valeu. Já discutiram a espessura da linha do VAR, né, cara, pra diminuir, não dá, é muita então tá virando o quê? Não dá. Se for uma coisa assintosa, concordo, é um corpo inteiro na frente, puxa vida, deu pra detectar. Como é que você falou que o companheiro nosso lá da ESPN falou que é elefante e estão buscando, era pra achar elefante, estão buscando formiga? Isso. Era pra buscar erros grandes e estão buscando formiguinhas. Mas, eu assim, acho que é um desserviço. Tem algumas coisas que são complicadas, tipo assim, eu já ouvi falar, tava pouco impedido, esse tava muito impedido. Não tem pouco impedido e muito impedido, tá impedido. Então, assim, eu acho que o VAR é muito bom, só que tá sendo muito mal usado, principalmente no Brasil. Muito mal usado por falta de treinamento, por falta de capacitação, porque a gente vê erros vão acontecer mesmo com o VAR, isso não tem. A falha humana, né, não chamou pra fazer a linha, foi uma falha. Agora, o problema é que são muitas falhas graves, né? E a gente vê o jogo do Cruzeiro. Cruzeiro e Ituano. Sim. O VAR errou. Agora Cruzeiro de novo contra o Novo Horizontino, eu acho. Errou também. Palmeiras e São Paulo, o VAR não traçou. Teve um outro jogo aí que acho que foi Copa do Brasil, o Fábio saiu com a bola fora também. Não. Cara, é muito erro, é muito erro. E aí tem a hipocrisia dos clubes também. O clube vai, solta uma nota, né? Criticando a arbitragem. E aí quando é a seu favor o erro, fica quieto. Cara, então, me desculpa, mas as pessoas não querem melhorar. As pessoas querem tirar vantagem. Porque se fosse pra melhorar mesmo... Só que assim, tu tira vantagem um dia, no outro dia, tu vai ser o prejudicado. Porque o sistema é falho. Porque o sistema tá mal treinado. Então, enquanto os caras não entenderem isso... Mas você acha que o Palmeiras tem razão na reclamação que ele vem fazendo contra a CBF? Do VAR? Sim, do jogo contra o São Paulo. Sim, com certeza. Com certeza. Só que o problema é que
quando o Palmeiras for beneficiado, ele não vai falar. Ele não vai querer que seja revisto, ou então que o jogo seja impugnado, que algumas vezes já aconteceu com outros clubes, hein? Porque as pessoas não querem, muitas pessoas não querem melhorar. Elas querem tirar proveito. E aí a gente vai continuar nesse... E faz aquilo que todos estão fazendo. Ciclo vicioso. Não tem mais nenhum clube que deixou de reclamar. Todos, a qualquer coisa, porque, atenção, a rede social, que eu já falei aqui que é maravilhosa, mas ela é cruel. Ela cobra. Mesmo que o dirigente eu não estou disposto a mandar essa nota oficial. Aquela torcida, aquele grupo, os caras influentes do clube, você não vai fazer nada? Estamos voltando, hein, para a Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, na TV e no YouTube. Baita audiência no YouTube e na TV Jovem Pan. Muito obrigado, deixa o seu like você que está no YouTube. Eu te interrompi, Ivan. Não foi não, eu que vou... Não, que você ia falar... Você vê o Rogério Ceni, né, no jogo do Palmeiras. No jogo seguinte, ele estava cobrando o Wilton num pênalti do Manuel que não foi. Não, no lance do Manuel contra o Fluminense. O Wilton chegou cara a cara com ele. Mas na hora da emoção lá, então, eu acho que o treinador tá no direito dele. O treinador na hora da emoção, não tem quem não reclame. Não tem quem não reclame na hora da emoção. A gente empelada reclama. Imagina o treinador. Agora, dirigente é o que o Praz falou. Eles estão fora de campo. Eles falam um dia depois, 2 dias depois. Então que os dirigentes se unam para que reclamem do geral. E não só quando é especificamente contra o seu clube. Mas não dá. Sabe por quê? Uma nota como essa da CBF, ela só piora o problema. É isso aí. Porque essa nota, ela exime o árbitro de qualquer responsabilidade, é uma nota claramente corporativa, e se realmente o departamento de arbitragem pensa isso, ele tem que ser demitido agora. Ratifica que ele é uma porcaria, inepto. Como é que ele vai enxergar pênalti naquilo? Como é que ele vai corroborar uma marcação desastrosa do árbitro? Então, só piora o problema. É um atestado de incompetência. Essa nota podia estar assinada, podia ter uma última linha embaixo. Nós somos idiotas, incompetentes, não temos condição de estar aqui porque a gente corroborou uma coisa que clamorosamente é equivocada. Não tem cabimento fazer isso. E outra coisa, aí nós vamos ter que entender de novo. Nós vamos ter que pegar de novo o momento inicial em que o VAR foi lançado, foi apresentado ao mundo, ler direitinho o que o VAR determinava. O VAR não está lá para começar a ver picuinha. Se o árbitro está ali, pertinho, ele tem aquela interpretação do lance aberto, ele está vendo, acabou, morreu ali. Ah, mas puxa vida, eu acho que teve lá um puxãozinho, empurrãozinho e tal. É interpretação de campo. Quer dizer, até porque ele vai ver uma imagem com uma outra velocidade diferente. Então, o VAR não foi feito para corrigir picuinha, ele foi feito para corrigir erro grave. Está lá no texto inicial. Não é o que eu acho. Por exemplo, eu defendi o árbitro de campo naquele pênalti de São Paulo contra o Cuiabá. Muita gente, não foi. O cara o zagueiro do Cuiabá só colocou o braço, mas não com força suficiente para derrubar o atacante de São Paulo. Cuiabá fez um carnaval, soltou nota e tal, mas o árbitro está com o lance aberto, de frente. Ele achou que aquele contato não foi suficiente para pênalti. Morreu ali a história, o VAR não tem que chamar o cara, o VAR não é para isso. É esse tipo de dimensão que se perde. Então, a nota da CBF só piora porque ela aumenta o problema e ela, de forma corporativa, defende um árbitro ruim, que inclusive foi escalado de novo. Eu concordo com o Pipeno. Se essa nota da CBF, tá? Se ela fosse impressa, eu acho que quem tem de futebol deveria fazer isso aqui, ó. Rasgar a nota da CBF, porque aquilo ali é uma vergonha. É uma vergonha, Vamp. Você tem um presidente de uma comissão de arbitragem dizendo que acha aquilo pênalti. É um escândalo. É um escândalo. Porque ou o presidente da comissão de arbitragem não entende absolutamente nada de futebol, ou ele é corporativista ao ponto de defender um erro para proteger a sua entidade. O que eu não gosto... 10 segundos, é rápido, esse programa de informação. Atualização, 22 e 23. Só essa frase, aspas. Orientação para o mundo. A decisão original dada pelo árbitro não será alterada a menos que a revisão do vídeo mostre claramente que a decisão foi um erro claro e óbvio. Ponto. Só isso. Em outras palavras, só coisa importante. Desculpe, é isso.
Não, que eu vejo assim, por exemplo, antes do CNM, né? Perfeito. CNM, né? Que tava, né? Tava o Gacimba, né? Gacimba, né? Gaciba. Gacimba. Agora ele trabalha. Aí tava lá. Quando você tá com um problema na mão que você tem que ir pra resolver, e eu sei que não é fácil resolver isso tudo, né? Problema de arbitragem, ele não tá mais, né? Saiu, agora ele é comentarista de arbitragem numa emissora, né? No canal Disney lá na ESPN. E aí entrou outro pra mudar. E você vê que não é fácil. Eu acho que tá piorando mais ainda. Mas é falta de padrão, esse é o problema. Isso é, não. Você entendeu? Vamos ter um padrão que vamos deixar o jogo rolar. Vanderlei, eu não digo nem falta de padrão. Pra mim, a vergonha que eu rasguei a nota da CBF, rasguei a nota A gente sabe aqui. por que você rasgou. Pra mim, a vergonha, eu rasgo de novo, rasgo mais. Sabe, é pra uma mim, a mágoa, vergonha, é uma coisa pessoal. Pra mim, a vergonha é quem trabalha com Tem aquela futebol. série que nós vimos ontem. É quem trabalha com chefão. futebol, é quem trabalha com arbitragem, dizer que aquilo é pênalti. Então, tem razão. Mas Pô, eu não tô dá falando. pra aceitar. Mas a reclamação. E é o que o Praz falou, não é porque é o erro do Palmeiras, não. É Então, o erro que acontece com vários outros clubes e que às vezes eles querem ser corporativistas ao ponto de defender essa arbitragem. É que agrada o cliente, é igual o comércio. O cliente tem sempre razão. Você reclama, ele te dá razão. Eu queria falar o seguinte: se tivesse um padrão, olha, vamos checar aqui. Aí tá perfeito. Chega no jogo seguinte e não tem a checagem. Pronto, já criou, checou para você, não checou para mim. Já dá lambança, já dá confusão. Mas então é o seguinte, tudo vai ser checado em todos os jogos, os caras vão entender. Eu não estou sendo prejudicado porque no jogo do time A também aconteceu a mesma coisa e foi assim. O problema que leva o pessoal para terapia é isso. Nesse jogo tem um tipo de checagem e nesse jogo não tem o outro. Então, na mesma competição, tem comportamentos diferentes. Eles não estão conseguindo passar isso para os árbitros. Cada um está fazendo da sua maneira ou cada VAR está usando o seu critério. Vai dar lambança. Vanderlei, eu penso até um pouco diferente porque eu acho o seguinte, tem ali o VAR. O VAR é o menos importante, porque ele vai chamar. Agora, o voado em concordar é mais absurdo ainda. Olha a experiência do cara. O árbitro também tem a decisão dele. Vão sempre checar. Que chequem sempre. Mas que chamem, o árbitro veja logo e fale. Não. Você estava lá no jogo ontem. Sim. Você lembra quanto tempo demorou para confirmar o gol do Palmeiras? Lembro. Como é que você pode perder 1 minuto e tanto para... Por uma possível falta do Mike no Valdívia também, né? Teve também uma possível falta ali que eu não achei. É muito demorado. Se foi pênalti, no Caleri foi falta do Mike também. É isso. Foi mais falta do Mike do que pênalti no Caleri. Isso foi. Os juízes eles estão usando o VAR para muita coisa e na minha opinião, eles estão transferindo responsabilidade. Porque tem horas que, por exemplo, no pênalti do Caleri, se o juiz está ali e fala, não, eu vi, mas a mão não, eu vi. Não, tem algum ângulo novo que eu não, não, tem um toque por baixo, não, isso eu não vi. Eles insistem, né? Isso eu não vi. Agora, se o juiz viu e ele interpretou que não foi falta, se ele for pro VAR... Mas você vê como é que é. Eu vi, a gente aqui tá achando que não foi pênalti do Gustavo Gomes no Caleri. Achando não, a gente tem certeza. Nós aqui, no nosso programa. Mas tem gente que acha que não foi. Em outros programas, comentaristas de arbitragem falaram que foi. Comentarista de arbitragem, já é o corporativismo de novo, como diz o Mauro César. Não tem só o Mesa Redonda nossa aqui, tem outros aí trabalhando. Não foi aquilo aqui, unanimidade. Nós achamos, o outro achou outro programa. Eu não vi ninguém, sem ser comentarista de arbitragem, dizer que não foi nada. Dizer que foi pênalti. Gente, eu vi gente falando que foi pênalti, sim. Sem ser comentarista de arbitragem, eu não vi. Não, mas olha... Arbitragem... Comentarista. Mas então, comentarista de arbitragem tem corporativismo. Tem o corporativismo em cima. Vamos defender nossa classe. Como a nota da CBF. A CBF limpou a barra do voado. A CBF tinha... Acho que isso vai demorar para consertar. O ideal seria, vamos parar com esse VAR? Não pode, porque tem que ir até o final da competição. Pronto, isso aí a gente já sabe. Vai ter até o final, goste ou não goste, você vai ter que aguentar esse chumbo até o final da competição. Não pode misturar a equipe. Por exemplo, o cara é VAR hoje e amanhã ele vai apitar um jogo. Não pode misturar. Tem que criar equipe especializada só para VAR, para não misturar. Se possível, nem fazer com que os caras se conheçam. Sabe por quê? Nós já falamos isso no programa, mas é bom a gente repetir. É espírito de corpo na arbitragem. O cara está apitando o praça e ele é chamado pelo VAR. Tem 5 caras lá em cima na frente da tela. Niki chamou o cara, até ele chegar lá no telão, ele já está pensando, porque todo mundo pensa, né? Ele está pensando, tem 5 lá em cima,
Eu sou um só, não tenho replay, e esses caras me chamaram. Deve ter alguma coisa errada. Então, mesmo que ele tenha convicção de que ele fez o certo, ele falou, 5 caras estão lá em cima. Será que ele viu alguma coisa que eu não vi, né? Esses caras me chamaram e, cara, eu vou embarcar na posição de 5. Então tá faltando para a chefia da arbitragem chegar para os caras e falar, não importa, pode ter 30 caras lá. Se você tiver convicção, continua. Você vai lá e viu que tem alguma coisa errada, você reverte a sua marcação. Mas não se deixe influenciar pela quantidade de árbitros, todos eles são árbitros, que estão lá em cima e com tela. Mas é difícil passar isso para as pessoas. Então ele já sabe, quando vai, pode ver, quantas vezes o cara foi pro VAR e mandou o VAR para aquele lugar. Várias vezes. O Klaus é o que mais faz isso. Não. O Klaus é o que mais tem... Mas ele fala que quando ele vai pro VAR, ele é o VAR. Mas aí, você elogia o quê? A personalidade do cara. Claro. A maioria vai no embalo. Tem 5 lá. É muito complicado isso. Se o negócio... Pode falar. Não, e assim, se a coisa continuar gerando esse monte de confusão aí, eu vou falar um negócio pra você, Vanderlei, Praz, Vamp. Então vamos limitar o uso do VAR para situação de impedimento e de mão. Eventualmente um lance de expulsão, um pisão, né? Porque esse tipo de lance interpretativo que o cara tem uma segunda chance de interpretar e já que tá gerando esse tipo de confusão, ou então, eu tenho uma ideia que eu tenho, até ia falar isso ontem, colocar um ex-jogador junto com a equipe do VAR. Você sabe por quê? O ex-jogador é malandro. Não, mas ele conhece a malícia do jogo. Ele sabe se aquele empurrãozinho foi ou não suficiente para deslocar o cara. Porque o editor de imagem que tá lá, ele não jogou bola. Eu vi a mão no ombro. Você já imaginou? Enfim, o vô vai falar, Você já imaginou? Uma estrela como o Praz, por exemplo. Grande goleiro, espetacular, atleta seríssimo o tempo todo na carreira. Sempre tive uma grande admiração, por dentro e fora do campo. Mas aí ele é convidado para fazer isso que você falou. Ele aceita, porque ele vai falar a verdade. Então, aí ele chega lá e fala assim, ó. Já quer confusão na cabine. Não foi pênalti pro Palmeiras. Mas por quê? Já tem 5, imagina mais um lá. Com toda a história dele, ele não vai poder passar na porta da arena. Mas aí você põe um cara, né, que não tem esse vínculo, esse vínculo lá com vínculo místico. Mas um cara fala, ó, esse empurrãozinho aqui não é suficiente. O cara vai tapar a vaidade, a arbitragem. A tua ideia é ótima. Você sabe que assusta você ver que um presidente de uma comissão de arbitragem e que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, ela achou aquilo pênalti? Assim, tem uma coisa no futebol e na regra do jogo que é lance interpretativo. Cara, interpretativo é fogo. O cara pode achar que foi pênalti pelo puxão, o outro pode achar que não foi. Porque o Caleri desequilibrou com os 2 puxões, ele caiu por cima da bola. Interpretação, tudo bem. O problema é quando tu não tem uma linha de interpretação, né? Uma lógica. Se o cara dá pênalti naquele, ele tem que dar pênalti no Dudu. Se o cara não dá pênalti no Dudu, não pode dar pênalti, ele tem que ter, pelo menos no mesmo jogo, tem que ter uma linha, tem que ter uma coerência. Então, se ele... O problema é achar que um não foi e o outro foi. Esse pra mim que é o absurdo. Se ele dissesse que os 2 não foram, que os 2 foram, beleza, é a interpretação dele, é a linha de raciocínio dele, é a percepção dele. Agora, o problema é dizer que um foi e outro não foi. Então, enquanto tiver interpretação, vai ter essa discussão e não vai ter unanimidade. E tudo que a gente vai fazer, que a gente vai falar do VAR, não vai acabar com os erros. Os erros vão existir, só que numa quantidade muito menor do que tem. E aí, como? Dando treinamento, preparando. E, cara, vocês são profissionais, comentam. O gestor hoje é profissional. O preparador físico o treinador tem que ter licença da CBF para dirigir. Os jogadores são. Todo mundo menos o árbitro. Então, quer dizer, cara, enquanto não profissionalizar, não estou dizendo que é a mas solução. Aí eu discordo e eu concordo com o Mauro César com o que ele fala. Como que não é profissional? O árbitro de futebol, ele ganha um baita salário. Ele ganha, o árbitro FIFA, ele ganha salário de diretor de multinacional. Mas então, se você for ver o que ele ganha no mês. Então tu caracteriza o cara ser profissional não pelo valor do salário. Tem cara que ganha um salário mínimo e é profissional. Não, mas ele é profissional, ele é preparado para isso e ele pode só fazer isso. Não é preparado. Não faça mas tem o curso de arbitragem. Não faça isso. Qual dos árbitros, dos
100 árbitros que tem, que é só árbitro, que se dedica exclusivamente. Você pode pegar do Brasileirão da Série A, que tem erros vergonhosos, pelo menos uns 6, 7 que vivem muito bem disso. Mas vivem só disso? Não, vive muito bem disso, mas só disso. Mas ele não tem nenhuma segurança. Dependendo disso. Dependendo da lambança que você fizer, você não tá mais na escala. O árbitro FIFA, a gente já fez um cálculo. Ele ganha mais do que 30 mil reais por mês. Thiago, ele não precisa de outra coisa. Sim, mas tu não precisar e tu não fazer é diferente. Mas aí azar o dele. Se ele quer fazer duas coisas, ele fosse ganhar mais. Mas se ele fosse profissional, o jogador de futebol, ele ganha bem. Ele pode jogar em outro clube, ele pode jogar pelado, ele pode jogar pagar pra jogar na várzea? Não, mas ele pode fazer evento, ele pode ser Uber, se ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Jogador profissional? Pode, se ele quiser, ele pode. Calma. O árbitro ele pode viver muito bem disso. Não, pode viver, mas ele não se prepara. Então, se ele faz outra coisa, é porque ele quer. É porque ele quer. Porque ele não é profissional. Porque ele não é profissional e o empregador dele não faz as exigências. Tu vai ser profissional, tu vai ter que vir aqui cada estado vai ter um centro de especialização. Tu vai ter que vir aqui de segunda a sexta, se tu não apitar, das 8 da manhã, vai cumprir horário e tu vai receber treinamento psicológico, treinamento físico, nutricional, treinamento técnico, vai praticar, vai treinar a visão periférica. Mas ele não pode se preparar para isso? Não. Ele pode. Não, mas se ele quiser, eu posso ter meu psicólogo, isso é a preparação física. É que nem o futebol antigamente. Isso que o Praz falou. É que nem o futebol antigamente. Isso que o Praz falou é a ideia perfeita. Eu vou ter que ir, galera. A gente volta já com o debate. A gente precisa ir para um break na rádio e na TV Jovem Pan. Mas a gente volta já. Seguimos no YouTube. Um exemplo de clube. Não, isso que o Praz falou seria o mundo ideal. E já foi colocado sobre a mesa. Sabe qual foi a resposta? Quem vai assumir o vínculo trabalhístico? Quem vai? Federação? Quem vai ser o patrão? Quem vai ser o patrão? Quem organiza o campeonato? Não quer pepino na justiça. Pois é. Então a federação já pulou fora. Então deixa criar a liga. Então cria a liga e a liga faz. Não. Deixa criar a liga. Você viu qual é a ideia? Cria-se a liga, mas a arbitragem continua com a CBF. Então, mas aí tem que dar com um gato morto na cabeça dos clubes. Isso, então. Mas ninguém quer assumir vínculo empregatício. Então não reclama, né, o cara não quer. Eu sou árbitro, me sinto prejudicado pela legislação trabalhista, eu vou processar quem? Você tem vínculo com a federação, você vai pra cima da federação. Porque o Thiago usou o exemplo que ele consegue. Tu tem um clube, Thiago. Aí, tu é contratado pelo clube. Tu recebe lá dinheiro suficiente para te manter. Só que eles não te dão preparador físico, nem fisioterapeuta, nem nutricionista, nem nada, nem médico. Eu vou só considera esse clube profissional? Pra gente voltar pra TV, e aí você faz a sua declaração desde o começo. Estamos de volta, TV Jovem Pan, já de volta a Rádio Jovem Pan. Praz, você falando sobre essa situação da profissionalização da arbitragem. Eu considero profissional não o cara que se sustenta com o rendimento de determinada atividade, mas o cara que vive exclusivamente para aquilo. Tu falou que tem alguns árbitros profissionais, né? Mas eles não vivem só para aquilo. Por exemplo, um clube profissional, te contrata, te paga um salário que dá para tu viver. Só que ele não tem fisioterapeuta, ele não tem médico, ele não tem preparador físico, não tem nutricionista. Tu tem que arcar com isso, ou tu não arca. Mas ele te paga, te remunera. Tu considera esse clube um clube profissional? Eu não considero. É semi-profissional, semi-amador, mas não é profissional. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que esses árbitros FIFA, o Klaus, por exemplo, você acha que ele tem outra atividade a não ser arbitragem? Porque, ele apita o quê? Pelo menos 2 jogos por semana. Ele tem que viajar. É uma boa pergunta. Ele tem que viajar para esses jogos, certo? Então já são pelo menos 4 dias que ele tem só de arbitragem, porque ele viaja um dia antes... dorme no hotel, depois tem o dia do jogo. Vamos pegar os top. Você acha que ele tem outra função a não ser essa? Klaus, Voaden, Daronco, o Wilton Pereira. 5, 6. E acabou. Aí no VAR são não sei quantos. Quarto árbitro. E acabou. Série A, Série B, Série C. Esses 5 aí que a gente elegeu uma mão, né? Esses 5. Esses caras têm tem uma segurança maior. Porque eles carregam o distintivo FIFA, que você não tem aqui no Brasil poder, digamos assim, ou gente sobrando. Eu não gostei da arbitragem do Piperno, que é FIFA. Quer saber? 1 mês fora. Não vai ser. Com o distintivo FIFA, por maior que seja a lambança, ele vai ficar, vai evitar nesse jogo, vão colocar ele lá num outro lugar e a vida segue. Os outros todos que não têm essa segurança do distintivo FIFA
que é o caso do Klaus, que tem essa segurança, eles estão sujeitos, se eles viverem da arbitragem, eles sabem perfeitamente que se eles forem sacados de 2 escalas, vai arder no bolso. Alguém que conhece bem a caminhada do Voaden. O Voaden viajou de São Paulo para Fortaleza e apitou quinta-feira e no sábado. E aí ele pergunta aqui, quando descansou, o Praz falou exatamente isso, quando descansou, quando se concentrou, quando treinou e o desgaste emocional. Agora, ficará sem trabalhar por vários dias, sem férias, 13º e fundo de garantia. Então, é um mega problema. Não, eu tenho uma situação que aconteceu comigo no campo. Um árbitro top, FIFA, num jogo Vasco e Figueirense, no Orlando Scarpelli. Eu fui reclamar com ele, ele falou, Praz, eu não tô aguentando, eu tô com a panturrilha estourada, eu tô machucado, mas eu não posso parar. Porque senão eu tenho que pagar fisioterapia tenho que pagar médico, Perfeito. E eu não recebo. Um árbitro FIFA. Quer dizer, não é profissional. Revelação é importante. Não é profissional. Não.